Olá, eu me chamo Luana Badini e estamos começando o programa Tu Diz, onde sua voz encontra lugar. Aqui teremos a cada podcast temas que te afetam. Bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos traçar uma linha cronológica de pensadores que influenciaram nossa visão de mundo, desde Zygmunt Bauman, Milton Santos até Bell Hooks. Além disso, vamos explorar como os filmes podem enriquecer nossa comunicação e nos ajudar a entender melhor a humanidade. Teremos a resenha do filme Matrix. Então, fiquem ligados e confiram a nossa programação. Para dar início à nossa discussão, eu passo a palavra ao repórter Michael Marques, que explica os conceitos do sociólogo conceituado Bauman a respeito da modernidade líquida e os efeitos do capitalismo. A perspectiva de Zygmunt Bauman pode refletir em um cenário já montado e estabelecido. Diante disso, entender a existência desse ambiente e reconhecer seus nuances é o primeiro passo para a busca de novas alternativas. Modernidade líquida e uma nova ótica sobre as relações humanas. Bauman foi o responsável por conduzir esse tópico diante de uma leitura contemporânea. Esse estado, apontado pelo influente sociólogo polonês, se reproduz na forma volátil em que passamos a nos comportar. Nossas atividades deixaram de ser comprometidas com a solidez e passaram a fluir diante de diferentes condições, afetadas por um ritmo frenético e variável. Ana Cristina Soares é doutorada em Ciências Sociais e convidada ao podcast para discorrer sobre o assunto proposto por Bauman. O mundo contemporâneo é um mundo onde tudo é fluido, onde tudo é líquido, onde as relações não são duradouras. Diferente do que acontecia numa sociedade antiga, numa sociedade tradicional, onde tudo era sólido, as relações eram sólidas, as relações familiares, né? Você se preocupava com o outro, havia solidariedade. Interessa somente a sua vida. Então, na modernidade líquida, essas relações estão muito instáveis, né? Flexíveis, fluida, né? Tudo é muito passageiro. Essas representações também estão inseridas no cenário comunicacional. A falta de interesse no próximo e a escassez de tempo para fazer isso, como Ana Cristina pontua, é uma característica aplicável no mundo da informação. Se refletirmos sobre isso, entendemos a forma como muitas vezes canais midiáticos não atendem às condições que seriam necessárias. No lugar disso, a rotatividade acelerada resulta em conteúdos, por vezes, centralizados, superficiais e indevidamente explorados. O espaço para a busca e desenvolvimento de novas pautas é comprometido, exatamente como nos padrões de descompromisso e instabilidade que uma modernidade líquida propõe. Em contraponto, novas mídias estabelecem seu alcance em um cenário de liquidez. Já não estamos comprometidos com os formatos tradicionais e nem mesmo enraizados sobre um único meio. Essa abertura para o novo é responsável para um catálogo de veículos que assumem uma posição de protagonismo a partir de diferentes perspectivas. Nada foi feito para durar. Essa é uma frase de Zygmunt Bauman, e é a partir dela que refletimos sobre a saída e também sobre a chegada de novos veículos, novas mídias, novos meios. Esse processo, que é possível a pensarmos em fenômenos como a própria internet, também está inserido nos padrões de globalização. The connections, the relationships, the interdependencies, the communication spread all over the globe. We are now in a position that we are all dependent on each other. Neste trecho, ele cita as conexões, as relações, as interdependências, as comunicações espalhadas em todo o mundo. Estamos agora numa posição em que todos nós dependemos uns dos outros. Nesta entrevista, Bauman aponta dois conceitos que, para ele, já se consolidam como irreversíveis
dentro da nossa realidade. Um deles é o dilema ambiental. O segundo, que emplaca pontualmente a discussão desse podcast, é o mundo interdependente, ligado em uma rede em que o coletivo é visto como ferramenta. Agora que entendemos os conceitos iniciais a respeito de como funciona a modernidade líquida, vamos ouvir o repórter Lucas Lima com mais informações do efeito da globalização perversa. Ainda falando sobre alguns autores que já comentaram sobre o efeito das grandes mídias na globalização, vamos falar um pouco mais de Milton Santos, geógrafo, escritor, cientista, advogado e professor universitário brasileiro. Milton Santos descreve em suas obras como funciona o sistema capitalista em alguns aspectos, como o econômico, geográfico e como isso se relaciona com a sociedade contemporânea. Em uma das suas obras ele fala: de fato, se desejarmos escapar à crença de que o mundo assim apresentado é verdadeiro e que não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Milton também acreditava que a globalização seria um conjunto de 2 elementos, a informação e um dinheiro. Em suas obras ele discute esses 2 pontos como são a base para discursos modernos e como isso interfere no modo como nós, enquanto sociedade, vemos o mundo. Podemos associar essas 2 ideias diretamente a grandes massas de informações atuais, por exemplo, grandes veículos de mídia. A partir dessa ideia, apresentamos uma breve análise comparativa entre 2 veículos de comunicação, um dito de grande massa e outro feito de forma independente, que tem por objetivo descentralizar a informação e alcançar outros públicos, assim como disseminar a notícia por uma outra ótica para os que têm acesso às grandes mídias, mas acabam por se deixar induzir a toda e qualquer informação por ela repassada. Há 10 anos atrás, ocorreu o assassinato da auxiliar de Serviços Gerais Cláudia Ferreira. Na época, o caso tomou notoriedade por ter se tratado de um assassinato proveniente de um confronto entre a PM do Rio de Janeiro e criminosos no Morro da Cegonha. O caso foi noticiado por grandes mídias na época, mas a análise que fizemos foi um desdobramento desse caso, que somente no dia 18 de março deste ano saiu a decisão da Justiça sobre os PMs acusados pela morte de Cláudia. A auxiliar foi baleada e arrastada pela viatura dos PMs por cerca de 350 metros, e de acordo com o laudo emitido pela Polícia Civil, os tiros que atingiram a auxiliar de Serviços Gerais veio de onde os policiais estavam. A partir daí, ocorreu um processo de julgamento, no qual saiu a sentença no dia 18. A divulgação da notícia foi quase que instantânea por diversos veículos de comunicação, mas resolvemos pegar 2 mostrando a mesma notícia, cada um de uma forma. Começando por um veículo de mídia grande, o G1 Globo. Logo no início da notícia, a gente pode notar que o seu título, eles já falam do que vai se tratar o restante do texto. Abre aspas. Justiça inocenta PMs acusados de matar e arrastar Cláudia Ferreira há 10 anos no Rio. Fecha aspas. Logo após, já conta que o juiz inocentou os acusados. Trazem uma fala do juiz onde ele justifica sua decisão e logo em seguida finalizam a notícia contando que Cláudia foi atingida durante uma troca de tiros entre os PMs e traficantes. Em nenhum momento eles relembram como foi o caso, apontam laudos técnicos, relatam que a população que estava presente falou, ou até mesmo o que aconteceu após com os envolvidos e com a família de Cláudia, que também esperava por uma resposta. Já o outro veículo de comunicação, um veículo de comunicação independente chamado Mídia Ninja, noticiou essa mesma decisão de uma forma um pouco mais completa. No seu título eles colocaram, abre aspas, a investigação da Polícia Civil concluiu que os tiros atingiram Cláudia a partir do ponto onde estavam os policiais. No entanto, o juiz considerou que os PMs agiram em legítima defesa para repelir uma suposta agressão de criminosos. Fecha aspas. Daí eles já trouxeram um contexto, e a partir desses títulos, ele já mostra dados sobre o caso. O veículo buscou contextualizar ainda mais a situação para depois trazer a decisão do juiz. Também trouxe dados sobre a investigação que comprometiam os policiais. Após relatar os fatos e a decisão judicial, o veículo também mostra que alguns envolvidos do crime continuam exercendo a sua função sem nenhum problema, enquanto outros até nomeados a cargos públicos foram. E para finalizar, trouxeram de forma mais humanizada a dor de parentes de Cláudia que teve sua vida arrancada.
A partir disso, propondo que a existência de mídias independentes não anulam a necessidade da reconstrução das grandes empresas comunicacionais, no sentido de que elas também devem pautar e atender de uma forma ampla e descentralizada, considerando a sua verba, alcance e influência. Para finalizar a linha de pensamento que propusemos neste podcast, ouviremos o repórter Paulo Rafael, que explica os caminhos que Bell Hooks enxerga para alterar as estruturas debatidas. É com você, Paulo. A partir do momento que a gente compreende uma mídia dominadora, uma mídia que é diretamente ligada ao sistema capitalista e à produção, a gente também entende a necessidade de ter algo que vá em direção a isso, algo que vá contra essa ideia de segregação e seleção dos assuntos que vão ser repassados massivamente para a população. E aí a gente entra com as mídias independentes e a gente entende que as mídias independentes têm um papel fundamental no processo de fazer com que populações minoritárias sejam ouvidas, sejam representadas, sejam colocadas no espaço de visibilidade. Só que a gente também precisa pensar como que esse protagonismo vai ocorrer, como que essas populações minoritárias vão ocupar esses espaços. A gente precisa compreender um processo de cuidado para a pessoa que está vivendo aquela história. E aí esse é o papel da mídia independente, é o papel de ouvir, mas não só ouvir, também deixar falar. Quando a gente pensa nesse cuidado, a gente fala de comunicação não violenta. Inclusive, a gente pode citar como um exemplo de comunicação não violenta o exercício que está sendo feito pelo projeto da professora Roberta Scheib no curso de jornalismo, que é justamente esse projeto de levar para as pessoas a possibilidade de lidar com informações novas sem que essas informações sejam repassadas de uma forma grotesca, de uma forma que explora o personagem. Bell Hooks, que foi uma escritora, professora e ativista americana, fala sobre o processo de ouvir e propor, o processo de dar espaço e também o processo de discordar. Para Bell Hooks, a importância da comunicação é justamente saber o que o outro tem a dizer, por mais que você discorde dele. Então, por exemplo, em 2002, Bell Hooks dá uma entrevista para o programa Speaking Freely, onde ela fala sobre a necessidade que ela tinha, enquanto professora universitária, de ouvir também as pessoas que se posicionavam totalmente contrário ao que ela ensinava. O entrevistador pergunta para ela em um momento se ela acredita que ela teria capacidade de ouvir alguém fazendo uma fala fascista. E ela diz que sim. Ela diz que ela gostaria de presenciar essa fala para depois rebater a fala, para depois sentar com a pessoa e conversar com ela e explicar como que ela pode enxergar novas realidades, como que ela pode olhar de uma forma diferente para a sociedade e por que aquele pensamento dela está errado. Então a Bell Hooks ela defende justamente essa complexidade da comunicação, esse papel da comunicação de compreender, esse papel da comunicação de se fazer compreendido, de colocar para outra pessoa a sua realidade de uma forma que ela consiga se enxergar inserida também. E é justamente nesse ponto que a gente toca num tópico que Bell Hooks fala, que é a supremacia branca, capitalista e patriarcal. Quando ela fala sobre isso, ela se refere a uma estrutura institucional e não em uma crença individual. Ou seja, quando a gente entende tudo isso, a gente também entende que o problema não parte de pessoas sozinhas, isoladas. O problema parte de um sistema massificado, de um sistema universalizado, que reúne todas essas problemáticas e faz com que elas recaiam sobre a gente. Então nós estamos reproduzindo algo que já foi criado anteriormente pelo sistema. E para combater isso, a gente precisa realmente fazer com que a comunicação seja um canal de perfuração. É um canal que vai transferir o que está acontecendo nas partes mais isoladas da sociedade para os públicos mais dominantes da sociedade.
A professora e historiadora brasileira Jaciana Melquiades, ela traduz a palavra comunicar como tornar uma ideia comum. Ou seja, é pegar uma pauta que já existe, algo que está acontecendo, e fazer com que aquilo seja difuso. Fazer com que aquilo seja parte do conhecimento de cada pessoa, mesmo que ela tenha uma realidade, uma percepção de mundo diferente. Isso gera um pertencimento, gera uma possibilidade. O que seria um pertencimento? Seria justamente fazer com que essa pessoa que está numa realidade completamente diferente entenda que ela também tem a ver com esse problema, que ela também é parte desse problema. Se a gente entende lá com Bell Hooks que o sistema é massificado e que ele desenvolve as problemáticas e nós reproduzimos, nós também podemos entender que os indivíduos conseguem se aproximar uns dos outros partindo do princípio de que nós todos colaboramos para que o sistema faça isso. Outra pessoa que também fala sobre esse processo das mídias independentes em traduzir, em transferir a informação de populações minoritárias para outros espaços que são globalizados, é a pensadora Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela acredita que a gente tem a necessidade de romper com o silêncio, porque por muitos anos houve um silenciamento constante de populações minoritárias que impedia com que essas populações acessassem espaços institucionais, por exemplo. Então, as grandes emissoras de televisão, os grandes jornais, eles são espaços institucionais que não podem ser acessados por pessoas das favelas, das periferias, e essas pessoas precisam pautar suas vidas, elas precisam que a informação do que está acontecendo com elas, das mazelas do Estado, das mazelas da comunidade, das pessoas que estão sendo mortas pela fome, elas precisam que isso seja falado, que isso seja visível. Então, ao invés de a mídia, que é grande, que tem poder, acolher essa pauta, que é algo que não acontece, a população minoritária vai criar uma mídia independente que demonstre exatamente o pensamento daquelas pessoas. Djamila Ribeiro fala, por exemplo, que ter direito à voz é ter direito à humanidade. E aí a gente conecta novamente com Bell Hooks, que é no processo de humanizar as pessoas através do amor. Bell Hooks fala muito sobre amor. E não é esse amor romantizado, não é o amor no sentido de paixão, mas é o amor justamente no sentido de compreensão, no sentido de entender que temos um ser humano por trás daquela imagem tão caracterizada como máquina pelo sistema. O sistema capitalista, ele historicamente caracteriza pessoas negras e pessoas periféricas como máquinas de produção, como pessoas que são fundamentais para a produção. Tanto que na sociedade nós entendemos sempre as pessoas periféricas como trabalhadores. E isso é um problema. Por quê? A gente entende sim que ser trabalhador é parte fundamental do processo de desenvolvimento de um país. Mas esse ser vivo, esse ser humano, ele não pode se resumir simplesmente ao trabalho, ele não pode se resumir simplesmente a ser um trabalhador. Ele precisa ir além, ele precisa ter uma humanidade, ele precisa ter contato com o amor. E o amor é a humanidade. O amor é fazer com que essa pessoa seja vista pelos seus sofrimentos também, pelas suas dores também. E quando a gente fala de silêncio, é importante também ressaltar que nós não estamos falando apenas do silêncio das populações periféricas, que não conseguem falar por falta de acesso, por falta de tecnologia, de educação, mas a gente também está falando de um silêncio institucional, de um silêncio que vem das grandes mídias justamente com o propósito de não pautar certos assuntos que não são interessantes para o capital, que não são interessantes para a grande mídia e para as populações mais ricas. É importante que a gente converse, que a gente entenda os outros lados, os outros pontos de vista, e que a gente apresente isso como uma proposta de nova comunicação. Uma comunicação onde a gente possa romper com o silêncio. Djamila Ribeiro diz, por exemplo, que romper com o silêncio é romper com a violência. A partir do momento que você se ausenta de falar algo, você está dizendo também alguma coisa. Você também está falando sobre aquilo. Porque o silêncio é concordar, o silêncio é concordância.
Então, a ausência também é ideologia. A ausência também diz algo sobre você. E as grandes mídias têm esse processo de se silenciar a respeito de um tópico e assim concordar com toda uma ideologia construída pelo capital, de não pautar novas realidades e não pautar realidades que são interessantes para as populações periféricas, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que sim, é importante que as pessoas falem de si mesmas, que as pessoas tenham autonomia sobre a sua própria história, é também importante que as grandes mídias deem espaço para que essas pessoas possam protagonizar dentro dos espaços institucionais. Um exemplo de mídia independente que pauta a realidade de pessoas da Amazônia é a Casa Ninja Amazônia. A Casa Ninja Amazônia ela é um braço da mídia ninja que é especificamente para pautar causas da Amazônia. Então, por exemplo, dia 7 de março de 2024, a Casa Ninja Amazônia solta uma matéria falando sobre extrativistas que denunciaram a violência e a tortura policial em uma comunidade no sul do Amazonas, que é uma comunidade chamada Marielle Franco, inclusive. Essa notícia não foi veiculada em outros espaços. Essa notícia não foi distribuída pela Rede Globo, pela Rede Amazônica, pelo SBT, não. Essa notícia foi veiculada especificamente pela Casa Ninja Amazônia e não teve a repercussão que deveria ter tido, dado a importância do assunto. Então é sobre isso que a gente fala quando a gente conversa sobre humanizar as pessoas, sobre dar acesso às pessoas e sobre comunicar. A comunicação, ela é a chave para a mudança social. Sem comunicação, nós não conseguimos fazer com que a população avance e com que um país se desenvolva. Agora, no nosso espaço cultural, iremos ouvir um pouco sobre o filme clássico Matrix, que você pode assistir para compreender as discussões abordadas aqui. Voltamos com o nosso repórter Paulo Rafael. Matrix é uma trilogia das irmãs Lily e Lana Wachowski. É uma obra revolucionária que combina ficção científica, filosofia e ação. Os filmes Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions seguem a jornada de Neo, um programador que descobre a verdade sobre a realidade simulada em que vive a humanidade. O filme discute a simulação como objeto de alienação. Essa realidade artificial pode ser interpretada como uma metáfora da liquidez de Bauman, na qual a realidade percebida é frequentemente manipulada e moldada por forças externas, como mídia, tecnologia e poder institucional. Bauman fala como a tecnologia pode ser uma ferramenta de controle e dominação, em vez de emancipação. Da mesma forma, em Matrix, as máquinas controlam a humanidade através da tecnologia, mantendo os seres humanos presos em um ciclo interminável de servidão. Na modernidade líquida, as identidades são fluidas e as relações são superficiais, levando à alienação e à falta de conexão genuína com os outros. Em Matrix, os seres humanos vivem vidas pré-fabricadas dentro da Matrix. Isso pode ser visto como uma reflexão da alienação e da falta de identidade sólida na modernidade líquida. Quer mandar sua pergunta ou discutir sobre os temas que falamos aqui? Faça parte do podcast. Afinal, esse é o podcast do povo. Tu diz, onde a voz encontra lugar. Esse foi mais um podcast Tu Diz, produzido para a disciplina de Comunicação Política ministrada pelo professor Jacques Andrade. Obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima!